Olá, turma! Vamos a mais uma revisão de estatística e probabilidade. Para a revisão de hoje, vamos estudar regressão linear múltipla. Regressão linear multivariada. O que é e para que serve regressão multivariada? Até aqui, estudamos regressão simples. Tratava-se de duas variáveis, x e y. Y era dependente, x independente, portanto, o y dependia do x. Agora nós teremos algumas variáveis que vai justificar uma dependente. Então, regressão múltipla é uma coleção de técnicas estatísticas para construir modelos que descrevem de maneira razoável relações entre várias variáveis explicativas de um determinado processo. Como eu disse, a diferença entre a regressão linear simples e a múltipla é que, na múltipla, são tratadas duas ou mais variáveis explicativas. Também podemos verificar o grau de interação entre algumas variáveis simultaneamente, além de criar um modelo de equações matemáticas para verificar a forma como a variação de um dado observado pode estar associada às alterações de uma outra variável. Vamos relembrar agora, através de um gráfico, a regressão simples. Por exemplo, o tamanho de um apartamento comparado ao seu preço. Nós temos aqui as variáveis x e y. No caso, a variável x é independente, a variável y ela é dependente. No caso, o preço ele depende do tamanho do apartamento em metros quadrados. Então, nós temos aqui como resposta uma reta, na qual nós tínhamos a equação previsão do y é igual a mais bx. Coeficiente a é o coeficiente linear, o b é o coeficiente angular da reta. Temos aqui combinação entre tamanho e preço, na qual, quanto maior for o apartamento, maior vai ser o preço. E aí nós temos valores bem acima da linha média. Então, teremos aqui um preço muito alto, assim como também tínhamos um preço muito baixo, de acordo com a linha média. Esse era um exemplo que nós trabalhamos para calcular o preço de um apartamento de acordo com a metragem. Só que nós sabemos que não são apenas essas duas variáveis, ou melhor, que esta variável metros quadrados é que vai compor o preço de um apartamento. Veremos adiante. O preço de um apartamento ele está dependendo de algumas variáveis. Por exemplo, o tamanho do apartamento em metros quadrados, a idade do prédio em anos, a quantidade de quartos que ele possui, a quantidade de banheiros, o andar que ele se localiza, dentre diversas variáveis, na qual vamos fazer a composição do preço de um apartamento. Precisamos, então, desses coeficientes. O B1, B2, B3, B4, B5, Bn, não sei quantas variáveis eu vou ter, para compor o preço de um apartamento. Vamos aprender, então, para ficar mais prático, o entendimento, com apenas duas variáveis, o tamanho do apartamento e a idade do prédio. Lembrando que esse processo é muito mais rápido se você usar a planilha eletrônica, no caso, o Excel. Como nós vamos usar um modelo aqui de tabelas, vamos trabalhar com duas variáveis. Lembrando que também esse exemplo poderia ser dado através de matrizes, que seria um pouquinho mais trabalhoso o cálculo. Vamos, então, usar uma tabela. Vamos ao exemplo. Os dados da tabela a seguir
mostram o preço y de um apartamento de acordo com as variáveis em destaque, sendo tamanho em metros quadrados, que é o x1, e a idade do prédio em anos, que é o x2. Vamos ao item A, que é encontrar uma fórmula de regressão linear para este caso. Item B, estime o preço de um apartamento com 95 metros quadrados e com a idade do prédio de 6 anos. Letra C, qual o coeficiente de determinação ou explicação, que é o R ao quadrado. Letra D, qual o coeficiente de correlação entre as variáveis, que é o R. Bom, no item A, vamos encontrar uma equação que nós vamos trabalhar com os coeficientes e as variáveis x1 e x2 para encontrar o preço do apartamento. Então, esta é a equação de regressão múltipla, porque nós temos mais de uma variável. Lembrando que o y vai ser o preço previsto, o x1 trata-se do tamanho, o x2 é a idade do imóvel, ou a idade do prédio, e B0, B1 e B2 são os coeficientes. Vamos preencher a tabela de acordo com a primeira linha, lembrando que o y é o preço dos apartamentos, o x1 é a metragem de cada um dos apartamentos e o x2 é a idade do prédio. Então, nós vamos primeiro fazer a somatória do y, a somatória do x1 e a somatória do x2. Repare que nessa primeira coluna, o cálculo é média do y menos o y. Nós não temos a média do y, então vamos achar a média do y, que é dividir 1.200 pela quantidade de apartamentos. Temos aqui a média do y, que é a somatória 1.200 dividido pela quantidade de apartamentos, 6 deu média 200. Agora vamos fazer 200 menos 150. Nessa outra linha, vamos fazer 200 menos 170, e assim sucessivamente. Então, nós vamos encontrar aqui 50, 200 menos 170, 30, 200 menos 250, menos 50, depois menos 20, menos 110, e por último, 200 menos 100, 100. Somatória deverá encontrar 0. Nesta próxima coluna, nós vamos pegar o resultado de y e vamos elevar ao quadrado. Por exemplo, 50 ao quadrado. Vamos encontrar 2.500. 30 ao quadrado, menos 50 ao quadrado, e assim sucessivamente. 100 ao quadrado, 10.000. Somatória, 28.400. Agora, nós temos aqui nessa coluna o x1, que vai ser a média do x1, que é esse número dividido por 6, menos cada variável do x1. Então, a média do x1 vai ser 552, que é a somatória, dividido por 6, deu 92. Agora, faremos 92 menos 80, depois 92 menos 90, e assim sucessivamente. 92 menos 80 deu 12. Aqui vai dar 2, menos 13, menos 8, menos 18 e 25. Somatória, 0. Próxima coluna. Nós vamos pegar o y vezes o x1. 50 vezes 12. Colocamos o resultado, 600. Depois, 30 vezes 2. Menos 50 vezes menos 13 vai dar positivo, 650, e assim sucessivamente até a última linha. Total, 5.950. Nesta coluna, vamos pegar o resultado do x1 e vamos elevar ao quadrado. Por exemplo, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Depois, 2 ao quadrado,
menos 3 ao quadrado e assim por diante, até encontrar a somatória, 1.330. Agora vamos para a variável x2. Vamos fazer a média do x2 menos cada uma dela. Por exemplo, a média do x2 menos 9, a média do x2 vezes menos 7 e assim por diante. Qual que é a média do x2? É a somatória do x2 dividido por 6. Encontramos 8. Então, faremos 8 menos 9, depois 8 menos 7, 8 menos 8 e assim sucessivamente. 8 menos 9, menos 1. 8 menos 7, 1. 8 menos 8, 8 menos 9 de novo, 8 menos 5 e 8 menos 10. Somatória, 0. Repare que nessas somatórias eu sempre vou ter uma resposta 0. É um sinal que você pode verificar se está no caminho certo ou não. Tá? Bom, agora vamos pegar y e vamos multiplicar por x2. Y é 50 vezes o x2 menos 1. Então, 50 vezes menos 1, você vai encontrar como resposta menos 50. E assim sucessivamente, 30 vezes 1, menos 50 vezes 0, menos 20 vezes menos 1 vai dar mais, menos 110 vezes 3 vai dar menos 330, e 100 vezes menos 2, menos 200. Fazendo a somatória, menos 530. Agora, vamos pegar o x2 e vamos elevar ao quadrado. Por exemplo, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 3 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Somatória, 16. E na última coluna, vamos multiplicar o x1 vezes o x2. Então, 12 vezes menos 1. Menos 12, 2 vezes 1, 2, menos 13 vezes 0, menos 8 vezes menos 1, menos 18 vezes 3, 25 vezes menos 2. Somatória, 106. Agora, para as próximas fórmulas, precisaremos apenas da última linha, que é a somatória. Com a tabela preenchida, vamos precisar apenas da última linha, como já foi dito, referente às somatórias, para aplicarmos nas fórmulas. Veja, para encontrar o coeficiente B1, vamos utilizar esta fórmula. Então, vamos pegar os dados da tabela, substituindo em cada uma dessas indicações de somatória. Ao fazer essa substituição, vamos agora encontrar o B1, que vai ser 3,8849. Encontramos o coeficiente B2 da mesma forma, só que a fórmula muda alguns valores. Então, substituindo os dados da tabela na fórmula, encontramos o coeficiente B2 menos 7,3875. Agora vamos encontrar o beta 0. Para encontrar o beta 0, vamos substituir os dados já encontrados nesta fórmula. B0 é igual a média do y menos beta 1 vezes média do x1 menos beta 2 vezes média do x2. Lembre-se que nós já encontramos esses valores. Então, pegamos esses valores e substituindo na fórmula, nós temos a substituição, vamos encontrar o beta 0 igual a menos 98,3114. Voltamos às perguntas do exemplo. No item A, era encontrar a fórmula de regressão linear para este caso. Observe que a fórmula é de forma genérica. Y com chapeuzinho é previsão, B0 mais B1 vezes x1 mais B2 vezes x2 e assim sucessivamente de acordo com a quantidade de variáveis. Nós encontramos os betas B0, B1 e B2. Substituindo ele na fórmula, temos a equação de regressão múltipla vai ser
y previsto é igual a menos 98,3114, que é o B0, mais 3,8849 vezes x1, esse valor 3,8849 é o B1, menos o B2, que é menos 7,3875 vezes o x2. Lembrando que o x1 é a metragem, metros quadrados do apartamento, o x2 é a idade do prédio, e o y com circunflexo, que é o preço previsto. O B0 ele vai ser o preço previsto quando o tamanho e a idade do apartamento for igual a zero. Então, se você colocar 0 aqui e 0 aqui, esse vai ser o preço previsto. Lembrando que a gente vai desprezar o negativo. Não existe preço negativo. Já o B1 é um aumento previsto a cada metro quadrado a mais, mantida a idade do apartamento constante. Já o B2, ele vai ser uma diminuição prevista no preço a cada ano a mais, mantido o tamanho do apartamento constante. Para entendermos melhor esses coeficientes, precisávamos criar o gráfico, que seria um gráfico tridimensional. Mas vamos fazê-lo de 2 em 2. A variável y com a variável x1, a variável y com a variável x2. Vamos observar. A equação de previsão da reta era esta, na qual o aumento previsto no preço a cada metro quadrado se mantido a idade constante. Então, nós encontraríamos positivo. Era uma reta nesse sentido, positiva, de acordo com o coeficiente B1. Tá? Aqui nós temos o tamanho, conforme vai aumentando o tamanho do apartamento, vai aumentando o preço de cada um deles. E aqui nós temos uma reta que é de forma crescente, igual comparado a esse coeficiente. Já o próximo coeficiente, que é o B2, ele é negativo, nós vamos ter uma diminuição prevista no preço a cada ano que passa. Então, a cada ano que se passa, a idade do prédio está aqui, o prédio vai ficando mais desvalorizado, o preço vai caindo. Repare que aqui com 5 anos ele tem um valor, com 10 anos o preço dele já cai. Então, aqui é inversamente proporcional, então é negativa. Observe que o coeficiente é negativo, a reta também é negativa. Item B. Estime o preço de um apartamento com 95 metros quadrados e com a idade do prédio de 6 anos. Observe que a fórmula genérica era esta, na qual nós encontramos os coeficientes B0, B1 e B2, substituindo eles na fórmula, encontramos esta fórmula de previsão. Agora ele está pedindo para você colocar 95 metros no lugar do x1 e 6 anos no lugar do x2. Ao fazer essa conta, nós vamos encontrar R$226 mil. Observe também que vamos dar a resposta número inteiro, porque na tabela nós tínhamos só números inteiros. Item C. Agora vamos encontrar o coeficiente de determinação ou explicação, que é o r ao quadrado. A fórmula é dada desta maneira. Observe que já temos todos esses valores já encontrados ou na tabela ou com fórmulas. Substituímos esses dados na fórmula e vamos encontrar o r ao quadrado igual a 0,9518. Isso quer dizer que essas variáveis têm a ver com o preço em quase 95,18%. É uma porcentagem alta e muito boa. Lembrando que na regressão simples, nós achávamos o r e depois elevávamos ao quadrado para encontrar o r ao quadrado, que é o determinação ou explicação. Agora, nesse processo, nós achamos o r ao quadrado e para encontrar o r, vamos extrair a raiz quadrada do r ao quadrado para encontrar o coeficiente de correlação. O que as variáveis têm a ver uma com a outra
num número para nós entendermos. Tirando a raiz quadrada do r ao quadrado, vamos encontrar 0,9756. Deu muito próximo do número 1. É uma correlação forte. Lembrando, se desse o número 1, os pontos estariam sobre a reta. A previsão ficaria fácil. Nesse caso, ficou muito próximo, mas é uma correlação forte. Espero ter colaborado com a revisão desta aula sobre regressão multivariada. Até a próxima aula.